YouBook apresenta Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, de Stephen Arroyo. Narração, Otto Júnior. Livro original publicado pela editora Pensamento. Adain Rajar, em agradecimento por seu encorajamento, inspiração e inflexível dureza de visão. A astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Carl Gustav Jung. Comentário no The Secret of the Golden Flower. A tarefa da ciência não é simplesmente identificar a mudança do padrão estrutural em todas as coisas, mas considerar essa mudança uma coisa simples. A ciência começa com a hipótese que está sempre presente, embora possa ser inconsciente, esquecida ou, às vezes, até mesmo negada. Existe uma ordem simples na natureza. É possível uma forma simples de revelar a experiência. A tarefa da ciência é descobri-la. L. L. White, Action on Form. Agradecimentos. Parte do material incorporado neste livro foi impresso na forma de artigos na revista Dell's Horoscope, nas revistas de astrologia da Biblioteca Popular, tais como Zodiac e Aquarian Astrology, e no jornal Astrology Now, de Llewellyn. Portanto, agradecemos aos editores que permitiram sua reprodução nesta apresentação totalmente revista e ampliada. Gostaria de expressar minha gratidão especial a Pauline Hudson, April Fletcher e Barbara McNamee pelo trabalho de datilografia, pela leitura das provas e pelas sugestões construtivas. Se alguns erros permaneceram, eles podem ser atribuídos à negligência do autor. Também estou em débito com Betty Spry por permitir o uso da sua bela colagem vista na capa do livro, com Passia Ryneel por seus talentos artísticos e com Kathleen Arroyo por sua infindável ajuda e paciência no planejamento e na diagramação. Desejo, do mesmo modo, expressar meus agradecimentos a Jim Fale, ao Dr. Pierre Pennetier e ao Dr. Randolph Stone por me ajudarem a obter um certo grau de penetração nas atividades dos quatro elementos e também aos muitos amigos e estudiosos que encorajaram meus escritos e meus ensinamentos. Finalmente, agradeço a permissão para tirar de seus livros e utilizar um material cujos direitos autorais pertencem aos seguintes editores: Accent on Form, de L. L. White, usado com permissão da Harper & Row, Publishers, Inc. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, de Ostrander & Schroeder, usado com permissão da Prentice Hall, Inc. Astrological Birth Control, de Ostrander & Schroeder, usado com permissão da Prentice Hall, Inc. Born to Heal, por Ruth Montgomery, usado com permissão da Coward, McCann & Geoghegan. The Collected Works of C.G. Jung, organizado por Gerhard Adler, Michael Forden, Herbert Reed e William Maguire, traduzido para o inglês por R.F.C. Hull, Bollingham Series, 20, volume 9, parte 1. The Archetypes and the Collective Unconscious, reimpresso com a permissão da Princeton University Press. The Undiscovered Self, de C.G. Jung, Mentor Books, New York, 1958, usado com permissão de Little Brown and Company. The Study of Abnormal Behavior, organizado por M. Sachs e G. Stricker, usado com permissão da Macmillan Publishing Company. Challenges of Humanistic Psychology, organizado por G. F. T. Bugenthal, usado com permissão da McGraw-Hill Book Company. Psychotherapy and Religion, de J. Rudin, usado com permissão da University of Notre Dame Press. Person to Person, organizado por Carl Rogers e Barry Stevens, usado com permissão da Real People Press. Zen Mind, Beginner's Mind, por Suzuki Roshi,
usado com permissão de John Wetherhill, Inc. The Pattern of Health, do Dr. Aubrey Westlake, usado com permissão de Shambhala Publications. Prólogo. Um novo tipo de astrologia está nascendo nesta época. É ainda bem informe e não está totalmente coordenado nem adaptado às necessidades sociais, precisando de muito encorajamento e apoio da parte de seus progenitores. Assim como um bebê cai muitas vezes quando está aprendendo a andar, este novo conceito astrológico está tendo seus altos e baixos e, ocasionalmente, cai de cara no chão. Como toda criança, esta entidade em crescimento pede maior atenção de seus pais, a fim de desenvolver plenamente suas potencialidades. E, embora um pai não possa sentar-se com satisfação para contemplar um trabalho bem feito, até que a criança não tenha se tornado plenamente saudável e autossuficiente, o próprio processo de encorajar o crescimento e o desenvolvimento da criança é um incentivo suficiente para que se prossiga o trabalho. Este novo tipo de astrologia toma as teorias e as atitudes tradicionais e vira-as do avesso, às vezes expondo uma degenerada massa de contradições e de banalidades vazias, e de outras uma inspiradora essência de verdade universal. O novo astrólogo, portanto, arranca as imperfeições pela raiz e tenta penetrar até um nível de compreensão que irá iluminar uma via de acesso inteiramente nova, não só à astrologia, mas também ao próprio homem. As incursões no campo da psicologia, feitas na primeira metade do século XX, somente agora começam a ser assimiladas pela consciência da massa, embora tivessem começado a influenciar a astrologia muito antes, na década de 1930. Contudo, só recentemente o processo de assimilação ganhou impulso o bastante para fazer com que grande número de astrólogos e de estudantes da astrologia sintam a necessidade de reestruturar e de dar novo rumo às tradições astrológicas e ao propósito da própria astrologia. Esse processo de reestruturação começou em 1936 com The Astrology of Personality, de Dane Rudhyar, e desde então, aos poucos, vem ganhando velocidade e popularidade. O desenvolvimento desse novo tipo de astrologia tem sido moroso principalmente porque leva muitos anos para mudar a consciência popular e para os astrólogos superarem a velha estrutura que aprenderam quando começaram a estudar astrologia. Contudo, a consciência dos tempos mudou e os astrólogos estão lentamente percebendo que a maioria dos métodos de interpretação e de prática apropriados para as pessoas que viveram na década de 1920 são irrelevantes para as pessoas que estão crescendo e vivendo nos dias de hoje. As particularidades em que esta astrologia difere dos métodos mais antigos são explicadas com detalhes neste audiolivro, mas gostaria de realçar um ponto. Na maioria das formas tradicionais da prática astrológica, nas quais o astrólogo servia essencialmente como um adivinhador, presumia-se que o mapa natal revelasse as circunstâncias que a pessoa iria encontrar na vida e quais eram, no mundo exterior, previsíveis e geralmente inalteráveis. Contudo, é óbvio que a prognosticabilidade de qualquer coisa varia de acordo com seu nível de complexidade. Por exemplo, uma simples célula animal ou um composto químico normalmente é predizível, uma vez que a sua natureza é simples, há poucas variáveis e ela não tem consciência ou capacidade para formas de reação alternativas. O tempo é menos prognosticável, principalmente porque há muitas variáveis desconhecidas, embora, em muitos casos, ele ainda possa ser predito, tendo como apoio a compreensão das variáveis conhecidas. O ser humano é menos predizível porque possui raciocínio, vontade, independência e, consequentemente, é capaz de um número ilimitado de reações variáveis. À medida que vai adquirindo mais consciência, ele se torna ainda menos predizível. Portanto, uma pessoa altamente consciente precisará apenas de uma sugestão,
de um possível evento ou experiência para aprender uma determinada lição, ou para alcançar uma determinada compreensão, ao passo que uma menos consciente poderá necessitar de uma experiência exterior mais definida e concreta, para então chegar à mesma compreensão. Parece-me que o indivíduo é predizível justamente em proporção à sua falta de percepção consciente. Por isso, o novo modelo de astrologia ao qual me refiro é principalmente orientado àqueles que deram alguns passos decisivos em direção a um crescente autoconhecimento. É verdade que uma pessoa nasce com um determinado mapa astral, com um certo padrão de karma, ou de tendências emocionais, mentais e físicas. Todavia, as circunstâncias que a pessoa irá enfrentar serão, em grande parte, programadas por aquilo que ela irá expressar. Em outras palavras, você recebe de volta aquilo que põe para fora. Todas as coisas voltam para sua fonte. Se alguém expressa impaciência ou orgulho, por exemplo, essa pessoa automaticamente fará surgir reações semelhantes nos outros. É inútil culpar o nosso mapa natal pelos infortúnios que criamos. A ênfase, num uso moderno e construtivo da astrologia, deverá estar no trabalho em conjunto com a energia natal, na modificação ou transmutação da afinação dessa energia, para que suas expressões mais positivas possam ser manifestadas. Enfim, neste audiolivro, tentei dar ênfase a uma compreensão mais profunda dos fatores astrológicos básicos e uma avaliação mais penetrante do propósito de todas as técnicas astrológicas. Esta obra está dividida em duas partes distintas. Os primeiros 6 capítulos da parte 1 foram originalmente incluídos numa tese de mestrado para um diploma de artes, classe de psicologia, na California State University, Sacramento. A tese original, antes de uma edição mais ampliada, recebeu o Prêmio de Astrologia em 1973, conferido pela British Astrological Association, por ter sido a contribuição mais valiosa para a astrologia durante aquele ano. Ao escrever tal parte, minha intenção principal foi a de esclarecer as várias maneiras de abordar a astrologia e revelar a sua utilidade prática, especialmente nos processos diretamente relacionados com o campo da psicologia. Embora tenha sido escrita principalmente para aqueles que não têm qualquer familiaridade com o ponto de vista astrológico, ela também pode ser útil aos estudiosos ou praticantes da astrologia. Ela não só contribui para um entendimento mais profundo e para uma síntese dos postulados astrológicos, como também é útil e ajuda a responder às intermináveis perguntas do grande público interessado e às críticas prejudiciais dos desinformados. A parte 2 da obra fornece uma base, em termos de energia, para toda a teoria astrológica, através de uma explicação sistemática do antigo conceito dos 4 elementos. Como os elementos descrevem as energias reais simbolizadas por fatores astrológicos, a compreensão de seus princípios nos dá capacidade para sintetizar o significado de um mapa de nascimento de forma prática e imediata. Parece-me que o maior obstáculo no aprendizado de um estudante de astrologia ou na capacidade do profissional de usar a astrologia de uma maneira prática e útil é a falta de sintetização dos métodos apresentados nos livros astrológicos. Hoje em dia, podem ser encontrados muitos manuais para principiantes, mas só raramente encontramos, num livro impresso, a explicação de como penetrar no significado essencial dos fatores astrológicos ou de como discernir um simples padrão de ordem nas infindáveis combinações representadas nos mapas de nascimento. Deve também ser enfatizado que, como a parte 2 trata principalmente dos princípios básicos dos elementos, em muitos casos foi preciso generalizar para trazer à tona o princípio essencial que estava em discussão. Contudo, é bom prevenir aos ouvintes para não se identificarem apenas com o elemento do signo solar, ou,
na verdade, com qualquer outro fator dos seus mapas, à medida que avançarem na obra. Conforme tentei esclarecer neste trabalho, cada fator do mapa é uma ênfase independente na configuração do todo, mas um fator forte não domina toda a configuração a ponto de excluir outras áreas enfáticas. É preciso lembrar que, embora o termo energia possa parecer um tanto nebuloso para alguns ouvintes, nossa linguagem simplesmente não oferece palavras mais precisas. Afinal, a energia da luz, se considerada como uma oitava, é apenas uma dentre as 75 oitavas existentes nas escalas de frequência do espectro eletromagnético conhecido. Tentar descrever energias transcendentes usando nossa linguagem limitada foi uma tarefa difícil e desafiante. Espero que o ouvinte desculpe qualquer fracasso na comunicação dos significados bastante sutis envolvidos. A forma de abordagem que uma pessoa adota ao estudar qualquer fenômeno é, naturalmente, baseada no propósito que ela tem em mente, consciente ou inconscientemente. Em outras palavras, aquilo que queremos fazer com nossas conclusões determinará a forma de abordagem escolhida. Neste audiolivro, meu objetivo é oferecer um substrato e uma estrutura para a compreensão da astrologia em termos atuais e elucidar tanto a estrutura quanto a aplicação dessa ciência em relação à psicologia contemporânea, à psicoterapia e aos conceitos de energia. Por isso, omiti, em grande parte, referências a aspectos mais ocultos ou esotéricos da astrologia, não porque acredite que uma abordagem desse tipo tenha menos valor, mas porque está além do objetivo desta obra. Para que ideias novas prosperem, temos que nos libertar das pressuposições sabidas, a fim de que um sentimento de surpresa possa iluminar nossa percepção. Tal liberdade e receptividade são características de uma verdadeira ciência. É preciso limpar o terreno dos preconceitos intelectuais e emocionais para que se possa conquistar essa liberdade, e foi por essa razão que aqui dediquei tantas páginas a uma crítica sistemática dos métodos científicos e psicológicos atuais. Hoje em dia, muita gente está procurando alcançar uma visão da vida mais simples e abrangente do que aquela que se pode encontrar nas disciplinas superespecializadas, comumente ensinadas nas faculdades e universidades tradicionais. Há uma crescente necessidade de colaboração total e satisfatória com os ciclos de vida, e a astrologia pode proporcionar exatamente isso. Conforme escreveu o filósofo e físico L.L. White, o princípio estético e científico mais profundo reside numa tendência para a simplicidade, a ordem, a elegância, a forma. A astrologia revela o plano global de simplicidade, ordem, elegância e forma que opera no universo inteiro e, em particular, em cada indivíduo. No campo da psicologia, há dúzias de teorias da personalidade que tentam descobrir e definir alguma semelhança de ordem no caráter e no estilo de vida do homem. Cada teoria da personalidade pressupõe que existe uma coisa tal como natureza humana, com que o recém-nascido vem ao mundo, principalmente na forma de predisposições gerais e de potencialidades, melhor do que na forma de características específicas. O problema com as teorias da personalidade, comumente usadas na psicologia atual, é que elas têm uma tendência inerente de se inclinar para o tipo de pessoa que divide certas características com o inventor da teoria. Em outras palavras, a partir do momento em que o teórico pressupõe que, no fundo, todo mundo é igual a ele, e desde que ele não tem uma estrutura cósmica que possa capacitá-lo a alcançar uma perspectiva mais ampla sobre a espécie humana, na prática real, o uso de tais teorias limitadas e tendenciosas tem efeitos profundamente destrutivos. Se, todavia, conforme se evidencia neste audiolivro, a astrologia é uma linguagem que descreve as próprias energias que ativam o ser humano,
ela poderá muito bem ser o meio mais exato de que podemos dispor para descrever o que é, realmente, a natureza humana de cada indivíduo. Depois de usar extensivamente a astrologia durante os últimos 9 anos, certamente é isso que ela me parece ser. E, durante os últimos anos passados na minha clínica, pouco a pouco deixei que todas as outras teorias fossem ficando à margem. Não resta dúvida, para mim, de que a astrologia é o meio mais exato e abrangente de compreender a personalidade, o comportamento, a mudança e o desenvolvimento do ser humano. Muitas vezes me perguntaram por que a astrologia tem presenciado tal renovação da popularidade nos últimos anos. Penso que parte da resposta está no fato de que a cultura ocidental já não tem qualquer mitologia viável para sustentá-la. Em qualquer cultura, o mito sempre atua com uma força vitalizante porque mostra o relacionamento do homem com uma realidade maior, mais universal. As pessoas sempre tiveram necessidade de um modelo para servir de guia à própria vida coletiva e para dar significado à sua experiência individual. Nesse sentido, a astrologia contém toda uma estrutura mitológica. O professor Joseph Campbell escreve: o homem não pode se manter no universo sem acreditar em alguma arrumação da herança geral do mito. De fato, até mesmo a plenitude de sua vida pareceria estar em relação direta com a profundidade e o alcance, não do seu pensamento racional, mas da sua mitologia local. Campbell declara que o mito tem 3 funções essenciais: provocar um sentimento de temor respeitoso, originar uma cosmologia e iniciar o indivíduo nas realidades da sua própria psique. Conforme muitas pessoas estão descobrindo hoje em dia, o uso adequado da astrologia preenche todas as 3 funções. Daí, se concordamos com a definição de mito dada por Campbell, creio que devemos concordar que a astrologia, conforme o fez durante eras do passado, oferece uma prática e vital mitologia para os nossos tempos. Parte 1. Astrologia e Psicologia. 1. A ciência moderna e a psicologia de hoje. O fenômeno humano deve ser medido numa escala cósmica. Teilhard de Chardin. Assim como estamos passando por uma revolução mundial nas comunicações, nas formas sociais e nas relações internacionais, também vivemos uma revolução em nossas concepções acerca do homem e do universo. A roda da mudança nunca para e, atualmente, parecemos estar no ponto crucial onde um velho ciclo de vida está terminando e as características iniciais do ciclo seguinte estão começando a tomar forma. A ciência como um todo e a psicologia como uma disciplina independente devem, ambas, reagir a essas mudanças e às necessidades, também em processo de mudança, dos homens e das mulheres de hoje de maneira criativa e receptiva. A maioria das pessoas ainda olha para a ciência e para os pretensos experts em busca de respostas para o nosso dilema moderno. Com muita frequência, porém, psicólogos, psiquiatras e outros especialistas que pretendem saber as respostas realmente têm muito pouco para oferecer ao homem comum. O significado e a importância da experiência pessoal, o verdadeiro domínio de qualquer inquirição psicológica centralizada na pessoa humana, raramente são esclarecidos por esses especialistas. Alguns deles têm dado passos importantes na direção de uma síntese do conhecimento moderno de forma capaz de provocar uma reação nos sentimentos mais profundos do homem, como o Dr. Carl Jung e o padre Teilhard de Chardin. É comum, porém, até mesmo aqueles que entoam louvores aos elevados ideais da pesquisa em busca da verdade, simplificando a nossa concepção do mundo moderno e ajudando o nosso semelhante, recusarem-se a assumir riscos, preferindo permanecer enclausurados nas suas especialidades profissionais. Só raramente um homem de grande criatividade e coragem
disposto a suportar a crítica difamatória de seus colegas e de seus contemporâneos, assume a tarefa de agir com base nesses ideais elevados. Na cultura ocidental de hoje, descobrimos que o homem está cada vez mais alienado de si e de sua cultura. Está fora de contato com suas raízes humanas fundamentais. Seus valores tradicionais e culturais estão falindo ou estão sendo abandonados. O homem, hoje, tem uma forte necessidade de restabelecer o contato com a essência da tradição humana e com o núcleo da sua vida psíquica, as quais transcendem tempo e lugar. Até onde eu sei, nenhuma teoria da personalidade nos domínios da psicologia conseguiu chegar a uma compreensão e a uma descrição do homem universal. Portanto, chegou a hora de olhar outras coisas, outras teorias, ideias e experiências que são válidas para qualquer ser humano. Esta é, naturalmente, uma incumbência difícil, mas uma sociedade global nasce e para que ela tenha um nascimento tranquilo, é bom pavimentarmos o caminho procurando compreender o que o homem realmente é. De que natureza é esta nova ordem mundial que está no horizonte? Huston Smith, 1971, professor de filosofia na MIT e autor do livro The Religions of Man, declara: há 3 grandes civilizações: ocidental, asiática oriental, chinesa e asiática sulina, indiana. Historicamente, nos seus períodos principais, cada uma delas se especializou em uma destas 3 áreas problema. O Ocidente na natureza, a China nas relações sociais e a Índia nas relações psicológicas. Se a hipótese acima é verdadeira, cada civilização tem o dever de tomar lições das outras 2 nas áreas que negligenciou. Da China, podemos tomar o respeito pela família, a atitude para com a velhice e com a esfera pessoal, como oposta ao império, isto é, uma lealdade maior para com a comunidade centralizada no lar. Da Índia, conforme observou Gordon Allport, das 4 metas reconhecidas do homem, isto é, prazer, sucesso mundano, dever e libertação, o Ocidente se preocupou quase que exclusivamente com as 2 primeiras, dando pouca atenção ao dever e nenhuma à libertação. Também há o conceito de tipos humanos distintos que, embora aplicado abusivamente no sistema de castas indiano, assim mesmo é um critério válido. Segundo, a nova civilização será mais ecológica. Conforme foi observado acima, o Ocidente se preocupou com a natureza. A China e a Índia preocuparam-se também, mas no espírito de Wordsworth, mais do que no de Galileu. A forma de sentir do Ocidente é de dominação sobre a natureza. Atualmente, há uma tateante procura de originalidade, mas, e quanto à qualidade? Creio que voltaremos para as glórias da simplicidade no aspecto ecológico da nova civilização. Minha terceira predição a respeito da nova civilização é que, quando o momento chegar, haverá uma orientação mais espiritual em relação ao mundo. Enquanto no século XIX víamos a natureza como uma máquina, agora, no século XX, vemo-la como um organismo, com menos determinismo e mais liberdade. Poderemos extrapolar do mecânico do século XVII ao século XIX e do biológico do século XX para o psicológico no século XXI. Finalmente, estaremos entrando na nova civilização do mundo na mesma medida da nossa capacidade para alcançar um novo padrão de vida que seja alguma forma de síntese destas 3 ênfases das civilizações passadas: natureza, homem e personalidade. Hans Stossel, 1959, expressa as necessidades do homem moderno desta forma: hoje em dia, é essencial que se chegue a uma compreensão cósmica e espiritual mais profunda e será gratificante saber que somente esta é a necessidade da nossa era e a exigência do nosso século. Este será o tempo em que o homem terá um conhecimento muito maior, não somente uma crença,
de como unificar-se com o universo. É essa síntese, essa união do homem com o mundo natural e esse sentimento de unidade com o universo que a astrologia pode oferecer como contribuição para a felicidade do homem moderno. Conforme escreve o psicólogo Robert L. Marron, 1971, no decorrer de toda a história registrada, o que os pensamentos do homem a respeito da natureza e da sua história com a natureza fizeram foi diminuí-lo ou engrandecê-lo, separá-lo de seu mundo natural ou fundi-lo com o universo cíclico. O sentimento do homem moderno de separação do mundo natural e a sua falta de identidade com os cosmos explicam, uma vez que este é o zeitgeist agora, por que a astrologia tem que ser provada antes que muitas pessoas queiram reconhecê-la como uma arte ou como uma ciência válida. Quase todas as culturas que conhecemos tiveram uma forma ou outra de astrologia, e não se pode atribuir isso ao fato de faltar a elas o esclarecimento moderno, mas antes ao seu senso imediato de unidade com o meio ambiente cósmico. Mais do que qualquer outra coisa, os preconceitos pseudocientíficos vulgares e a adesão a teorias científicas fora de moda, correntes entre cientistas atuantes, educadores e o público de modo geral, colocam-se no caminho de uma nova síntese de conhecimento e de uma nova esperança para o futuro do homem. Parece que os psicólogos mais acadêmicos, em particular, estão fazendo exatamente aquilo que Robert Oppenheimer, 1971, preveniu para que não fosse feito, isto é, estão tentando moldar uma ciência da psicologia sobre uma física que já se tornou obsoleta. Se olharmos para os físicos modernos, veremos uma diversidade incrível e noções tais como antimatéria e indeterminância, cujas descrições soam mais como um relato místico de êxtase religioso do que como aquilo que estamos acostumados a esperar de um tratado científico. Ainda assim, com algumas poucas notáveis exceções, os pesquisadores no campo da psicologia continuam a operar como se fossem bioquímicos ou físicos. Portanto, embora os praticantes da astrologia possam, de fato, beneficiar-se com o conhecimento de certos critérios e processos da psicologia moderna, devem ter o cuidado de não subestimar a própria astrologia e superestimar a eficácia da psicologia atual nos seus esforços para chegar a um tipo de prática astrológica mais sofisticada e respeitável. Conforme declarou Carl Gustav Jung, obviamente a astrologia oferece muito para a psicologia, mas aquilo que esta última pode oferecer à sua irmã mais velha é menos óbvio. A ciência é um instrumento poderoso como é a astrologia. O conhecimento que obtemos através desses métodos pode ser usado de duas formas: manipulação ou avaliação. Infelizmente, até agora a ciência, no Ocidente, tem sido usada principalmente para a primeira, não só nas ciências físicas, como também na psicologia. De acordo com o que escreve o físico e filósofo L. L. White, 1954, a própria ciência poderia beneficiar-se com o reconhecimento mais amplo das preferências inconscientes que guiaram o seu desenvolvimento histórico e que ainda hoje persistem. É hora da ciência em geral e da astrologia e psicologia em particular fazerem um novo esforço em busca de verdade e compreensão, em vez de ficarem apenas colecionando fatos isolados. Embora a astrologia também tenha sido usada e possa ser usada para fins manipulativos, sua combinação com as melhores revelações da psicologia pode nos oferecer um meio penetrante de fazermos uma avaliação mais profunda de nós mesmos, do universo e dos outros seres humanos. Embora alguns cientistas, inclusive psicólogos, expressem delicadamente a ideia de que há necessidade de abordagens novas e criativas para que a ciência progrida, eles mesmos, pela natureza das suas atitudes e por sua identificação pessoal com a ciência, impedem o desenvolvimento de tais abordagens.
Em outras palavras, eles não compreendem o verdadeiro processo criativo como diferenciado da mera reunião e correlação de fatos. Muitos não percebem que a divisão que há em suas personalidades profissionalmente objetivas, ao passo que pessoal e particularmente subjetivas, impede que ocorra neles o ato criativo. Isso acontece porque a criatividade é o desenvolvimento da unidade e da integração do ser humano ou da luta para alcançar tal unidade. Conforme escreve Houdin, 1968, no seu livro Psychotherapy and Religion, ninguém pode escapar da sua própria alma sem mutilar sua vida e também sem se condenar à doença no reino físico e a uma produtividade falsa e estereotipada no reino intelectual. Parece que os seguidores e os discípulos dos verdadeiros pioneiros, em qualquer campo, certos de que encontraram a verdade, logo se tornam inflexíveis e fanáticos, congelando as ideias do teórico original. Isso tem o efeito de reprimir novos desenvolvimentos durante décadas. Esse mesmo processo também ocorreu em alguns círculos astrológicos, resultando em nova fragmentação e discórdia num campo que precisa desesperadamente de uma união compreensiva. Aqueles que se realizam criativamente, cujos nomes são reverenciados nas gerações posteriores, são sempre os que estão verdadeiramente abertos para o que é novo. Essa abertura naturalmente conduz o Criador para áreas de pensamento e de pesquisa que são profissionalmente inortodoxas e culturalmente inconvencionais. Como Alfred North Whitehead observou, quase todas as ideias realmente novas têm um certo aspecto ridículo quando apresentadas pela primeira vez. Só precisamos olhar para os nomes e para a vida de alguns dos maiores criadores na cultura ocidental para perceber quantos deles se ocuparam com áreas de estudo que oficialmente eram tabu na época. Einstein, 1954, falou a respeito da experiência mística do vislumbre original e da sensação religiosa da verdadeira compreensão. A mais bela e mais profunda emoção que podemos experimentar é a sensação do místico. Ela é a força de toda ciência verdadeira. Tomar conhecimento de que aquilo que é impenetrável para nós existe realmente, manifestando-se como a mais elevada sabedoria e como a mais radiante beleza que as nossas faculdades obtusas só podem compreender em suas formas mais primitivas, este conhecimento, esta sensação, está no âmago da verdadeira religiosidade. Carl Gustav Jung não só usou a astrologia como um instrumento psicológico em sua clínica, como também gastou anos pesquisando os aspectos psicológicos do simbolismo alquímico. Sigmund Freud, 1970, escreveu numa carta ao aproximar-se o fim de sua carreira: "Se tivesse minha vida para viver outra vez, devotar-me-ia à pesquisa psíquica mais do que à psicanálise." O astrônomo e físico Kepler, 1967, conta-nos que tinha um forte desejo de não ditar na eficiência da astrologia, mas que a infalível coincidência das configurações estelares e dos eventos sublunares obrigou-me a acreditar contra a minha vontade. Outros cientistas astrólogos famosos são Francis Bacon, Benjamin Franklin, Lord Napier, o inventor dos logaritmos, e Isaac Newton. De fato, relata-se que foi Newton que replicou, quando lhe perguntaram o que queria estudar em Cambridge: "Matemática, para que assim eu possa testar a astrologia." Além do mais, conta-se que Newton disse, quando repreendido por Halley, o descobridor do cometa, por acreditar em semelhante superstição: "É evidente que você não analisou a astrologia. Eu analisei." Quanto mais descobrimos sobre a vida, mais tendemos a chegar a ideias que unificam muitas áreas da vida e muitas disciplinas intelectuais. Tais ideias unificadoras são altamente necessárias, hoje em dia, especialmente no campo da psicologia, a ciência que lida mais intimamente com a vida das pessoas. Para mim,
É evidente que a astrologia é justamente o modelo de ordem e unidade que falta à psicologia atualmente. A unidade, a saúde e a integração do ser humano constituem o ponto de partida para a saúde e a viabilidade de uma sociedade. Como é que uma sociedade, cujas instituições educacionais pregam uma abordagem fragmentada da vida e uma divisão distorcida do mundo, pode produzir um indivíduo saudável e criativo? O que hoje é mais necessário, particularmente na instituição educacional, é uma inquirição meticulosa das nossas pressuposições acerca da natureza do homem e do significado da existência. Se somos honestos, estaremos abertos para aquilo que é. Portanto, nós mesmos, a fim de estabelecer um tipo de psicologia e de astrologia focalizada na saúde e na realização individual, podemos começar a desenvolver uma verdadeira ciência da vida, voltada para o ser psicofísico total, cuja principal característica é a própria consciência. Mas, para fazermos isso, temos que nos libertar da predisposição superada do pensamento materialista e reconhecer que diferentes tipos de estudo exigem diferentes abordagens. 2. As limitações da velha estrutura. Atualmente, parece óbvio a muita gente que a ciência objetiva não satisfaz as necessidades mais profundas do homem, não importa quanto conforto e bem-estar ela possa dar ao corpo e quanto orgulho ao intelecto. Na construção de uma psicologia moderna científica, não somente temos que satisfazer o intelecto, mas também fornecer alguma coisa à qual o coração e a alma humanos possam responder. Hoje, no mundo inteiro, chegamos a um ponto em que o homem parece saber tudo e não entender nada. É ótimo reunir dados e correlacionar fatos estatisticamente, mas uma excessiva concentração sobre pormenores faz perder o contato com o poder integrativo, sinfônico e coerente do todo. Perdemos, portanto, o poder restaurador das grandes verdades universais. A ciência moderna encontra sua profundidade nos detalhes da matéria, e o maior problema decorre do fato de que essas descobertas nunca tornam a se juntar num todo completo e vivo. Uma vez que parecemos ter inclinações para o estudo dos fenômenos complexos, as verdades simples, que são imutáveis, são esquecidas ou escarnecidas. Conforme Goethe, 1950, escreve no Fausto: aquele que vai estudar a natureza orgânica, primeiro expulsa sua alma com rígida persistência. Então, as partes em sua mão ele poderá segurar e classificar. Mas o elo espiritual, está perdido. Primeira parte, quarta cena, página 66. Precisamos dar mais ênfase ao todo do que apenas às partes. Precisamos olhar, ainda, para os princípios universais ocultos sob a totalidade da vida antes de começarmos a brincar com a natureza. A crise ecológica com que nos deparamos é apenas o resultado óbvio do uso que o homem fez do conhecimento sem a orientação da sabedoria, isto é, sem um discernimento do padrão subjacente ao sistema inteiro. Na sua impaciência por rápidos resultados, os psiquiatras recorrem a drogas e a tratamentos de choque e chamam isso de terapia. Os fazendeiros recorrem a pesticidas e fertilizantes químicos, justificando essas ações como uma necessidade econômica ou uma corajosa tentativa de impedir que a humanidade morra de inanição. O que a astrologia pode fornecer ao homem moderno é a compreensão dos princípios universais, da harmonia do todo e dos planos ocultos da natureza. Esta é uma das razões pelas quais tantas pessoas, nos Estados Unidos, estão começando a se interessar pela astrologia, porque sentem nela a possibilidade de poder lhes revelar a ordem e o significado de sua vida aparentemente caótica. Joseph Goodavage, 1967, autor de Astrology, The Space Age Science,
mostra claramente o desencanto moderno com a ciência materialista. Parece que alcançamos o ponto de saturação com o materialismo. Ele não tem gerado nada além de frustração, ódio, guerras e lutas de classe. Sua meta é vaga e sem significação, um beco sem saída para a humanidade. Devemos admitir a existência de uma nova evidência, toda ela apontando infalivelmente para a sublime unidade e interdependência das coisas na natureza. De fato, é impressionante observar como muitos cientistas e filósofos modernos admitem o aspecto mental e espiritual do cosmos. No seu livro The Mysterious Universe, Jeans, 1932, escreve: Hoje, há uma ampla medida de concordância que no lado físico da ciência se aproxima da unanimidade, com respeito à ideia de que a correnteza do conhecimento está nos conduzindo para uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. A mente já não se apresenta como um intruso acidental no reino da matéria. Começamos a suspeitar que deveríamos, antes, saudá-la como criadora e governante do reino da matéria. O velho dualismo da mente e da matéria parece propenso a desaparecer, não pelo fato de a matéria, de certo modo, tornar-se mais nebulosa ou insubstancial do que tem sido até então, nem pelo fato de a mente se converter numa atividade da matéria, mas pelo fato de a matéria substancial se converter numa criação e manifestação da mente. Descobrimos que o universo mostra evidências de um poder planejador ou controlador que tem alguma coisa em comum em nossa mente individual, não até onde descobrimos, no sentido emocional, moral ou da apreciação estética, mas na tendência para pensar de uma forma que, por falta de uma palavra melhor, descreveremos como matemática. Atualmente, muitas pessoas são atraídas para a astrologia porque ela revela esse poder planejador do universo numa estrutura matemática. Irving F. Locke, 1971, explica que a filosofia do Deus está morto dos tempos modernos tem origem no fato de que o Deus material está morto, um caso que todos deveríamos tratar com alegria, na medida em que deixa lugar para o nascimento de uma concepção nova e mais completa da vida e do universo. As religiões orientais foram menos materialistas em suas ideias. Para criar o mundo, elas usaram um conceito que hoje poderia facilmente harmonizar-se com tudo o que sabemos sobre energia. Desde que a ciência ocidental descobriu que na construção de um universo a energia é uma força mais importante do que a matéria, nesse sentido, bem que a ciência ocidental e a religião oriental poderiam cooperar. Mais uma vez, na existência além da morte, as religiões orientais não são materialistas. Tanto o seu conceito de reencarnação quanto o do nirvana após a morte poderiam muito bem concordar com energia como um futuro meio de existência, melhor do que espaço, tempo e matéria, conforme têm ensinado as religiões ocidentais. Essa ideia de que a matéria, da qual o grande universo é composto, nada mais é do que uma coisa intangível, do tipo a que chamamos de força ou energia, talvez seja o conceito mais importante jamais formado pelo cérebro jovem do homem. Para a ciência, essa ideia tem menos de um século e até agora nem a ciência nem o público perceberam toda a sua importância. A nova ênfase sobre energia como uma realidade primordial sobre a matéria é analisada pormenorizadamente na parte 2 deste audiolivro e no apêndice B, particularmente a relação dos conceitos de energia com a astrologia. Na vida cotidiana, o lado espiritual do homem é inseparável da vida psicológica. A própria derivação da palavra psicologia revela a estreita relação entre a mente do homem e a sua natureza espiritual. A palavra grega psique
tinha originalmente dois significados. O primeiro deles é melhor traduzido como alma, isto é, a mais profunda fonte de vida no homem. O segundo era borboleta, que tinha a conotação de espírito imortal, impregnando a natureza inteira e cada ser humano. Desde então, na maioria das vezes, psique tem sido definida como mente, embora muitos psicólogos experimentais e fisiológicos preferissem eliminar um termo tão imaterial quanto este. Contudo, de acordo com as ciências espirituais e psicológicas da Índia, embora mente e alma estejam estreitamente entrelaçadas no funcionamento cotidiano da vida da maioria das pessoas, na verdade, elas são absolutamente distintas. Uma das doutrinas principais das formas avançadas de yoga é a ideia de que a alma só poderá ser livre quando não estiver escravizada à mente. Felizmente para a psicologia, alguns psicólogos humanistas não se acanham tanto em considerar os aspectos mais íntimos da vida do homem, aquelas dimensões que transcendem as atividades meramente intelectuais e mentais. Uma psicologia baseada no comportamento observável, presumindo que somente os dados objetivos têm valor, na realidade não é nenhuma psicologia. Restringir o âmbito da psicologia ao estudo laboratorial de animais e aos padrões de comportamento manifesto dos seres humanos é incompatível com a definição de seu suposto objeto de estudo, ou seja, a psique, qualidade, mente, alma, espírito, que impregna todos os esforços humanos e, talvez, toda a criação. Conforme Jung apontou a miúde em seus escritos, não podemos ser objetivos quando estudamos a psique humana, pois temos que estudar a psique através da psique do observador. Isso pode ser visto como uma crítica a toda pesquisa denominada objetiva, mas certamente é da maior relevância para o estudo do homem em si e das atividades da sua vida interior. A tendência aos estudos objetivos na psicologia, particularmente na escola comportamentalista, faz ignorar um fato básico que é exclusivamente humano, a criatividade. Conforme foi mostrado pelas pesquisas de Jung e também do psicólogo de crianças Jean Piaget, a mente não opera como um espelho passivo, mas antes como um artista ativo e determinado. Eis outra citação do livro de Rudin, 1968, Psychotherapy and Religion. A psicologia dos tempos modernos não pode se dar ao luxo, como fez aquela do século XIX, de contornar as urgentes questões atuais referentes à alma e fechar-se num laboratório cheio de aparelhos a fim de realizar experiências imitando aqueles que lidam com a química e a física. A psicologia entra cautelosamente na vida, no processo ininterrupto da alma individual, nos seus altos e baixos, derramando luz sobre seus desejos e anseios secretos. Num estado de espírito similar, o psicólogo O. Robert Moller, 1969, escreveu que esta questão do ajustamento total do homem e da sobrevivência psicossocial não entrega facilmente os seus segredos mais íntimos aos tipos convencionais de inquirição científica. Esse fato explica por que a psicologia do século XX, em grande parte, tem se estagnado e continua sendo totalmente irrelevante para a vida cotidiana e para os nossos anseios. Ultimamente, os únicos psicólogos que têm feito progressos no sentido da compreensão da vida interior e da experiência imediata do homem são aqueles que se têm aventurado para fora dos domínios restritivos da inquirição científica convencional. Incluo aqui aqueles que começaram a pesquisar áreas há muito negligenciadas, tais como meditação, PES, psicologia e filosofia orientais, mitologia e religião comparadas, utilizando também a astrologia e outras técnicas antigas como instrumentos psicológicos.
Todas essas áreas de estudo, que poderiam ser livremente agrupadas como aspectos de uma psicologia verdadeiramente humanística, provaram que são úteis ao nosso esforço para libertar e utilizar criativamente as qualidades e capacidades imanentes do homem. Se o nosso objetivo no estudo da psicologia fosse o de desenvolver técnicas eficazes de condicionamento, lavagem cerebral e manipulação dos nossos semelhantes, então deveríamos nos concentrar no lado da vida do homem relacionado com o seu comportamento. Mas, se queremos usar a poderosa ferramenta da ciência para avaliar-nos melhor e a outrens, para aprender a viver de forma saudável e harmoniosa, libertando o que há de mais inspirador e criativo no homem, então temos que perceber as limitações da abordagem materialista e começar uma aventura no desconhecido, sustentados apenas pela fé na sabedoria da natureza e nos destinos elevados do homem. 3. Abordagens diferentes do conhecimento e a questão de prova. Somente conheço a verdade quando ela se torna vida em mim. Søren Kierkegaard. O filósofo e físico L. L. White, 1948, no seu livro The Next Development in Man, argumenta que a tradição intelectual do Ocidente foi marcada por aquilo que ele chama de dissociação. O que ele quer dizer com isso é que cada vez mais, desde o tempo de Platão e de São Paulo até o século XX, o comportamento deliberado do homem ocidental, dirigido por sua mente, tem sido organizado através do uso de conceitos estáticos da natureza, ao passo que o seu comportamento espontâneo, em resposta direta à sua experiência imediata, continua a expressar, inevitavelmente, os processos formativos que realmente caracterizam a natureza toda. Essa dissociação entre o corpo e a mente, a personalidade e a natureza, o intelecto e o senso do sentimento e da intuição tem impregnado toda e qualquer abordagem da vida adotada pelo homem ocidental, intelectual, religiosa, econômica ou política. Normalmente, as raras exceções a essa tendência têm sido os poetas, os místicos e outros que estão situados na periferia da vida sociocultural. Essa tendência dissociativa levou ao colapso da cultura ocidental, conforme pode ser visto nas grandes guerras, na crise ecológica dos dias atuais e nos problemas físicos e mentais que se avolumam com rapidez. White, 1954, prossegue dizendo: se a natureza, no todo, é um grande sistema em perpétua transformação e desenvolvimento, a tentativa de isolar qualquer parte está destinada ao fracasso. Em particular, a separação do homem como dependente do campo da natureza objetiva cega-o para a forma de vida apropriada para ele. O homem só pode compreender-se plenamente fundindo o conhecimento objetivo obtido através da observação da totalidade da natureza orgânica, com o conhecimento subjetivo de experiência individual. Isso pode trazer uma nova tranquilidade e autoaceitação, uma simplicidade baseada no conhecimento. Os preconceitos negativos da moralidade convencional são substituídos por um entusiasmo positivo pela vida em desenvolvimento. White assinala que desde o tempo dos gregos os pensadores têm se situado em dois campos, que podem ser chamados de escola atomística e escola holística. E os que aderem a um ou ao outro dos dois tipos de abordagem não gostam da outra opinião, que serve como complemento. Em nossa vida diária, usamos as duas abordagens, com graus de ênfase variáveis, muito embora a abordagem holística seja, sem dúvida, a mais abrangente e a mais útil para se compreender os sistemas vastos ou o todo orgânico. Conforme escreve White, a abordagem holística, isto é, a consciência de forma e de padrão, não pode ser ignorada desde que é irrefutável ao fato
de que formas regulares dominam a natureza e tudo aquilo que vemos e experimentamos. Esse mesmo problema de concepções conflitantes da vida é notado pelos psicólogos e pelos filósofos existenciais. O psicólogo Rollo May, 1958, diz que o existencialismo procura compreender o homem cortando abaixo da divisão entre sujeito e objeto, pela qual a mente ocidental tem sido atormentada desde logo depois da Renascença. Muitos existencialistas reconhecem pelo menos duas abordagens diferentes do conhecimento. Aquela do mistério, a qual Gabriel Marcel se refere como sendo tudo o que possa ser chamado de pessoal, tanto humano quanto divino, e a do problema, que nasce da análise das partes do todo. Marcel prossegue dizendo que a própria existência não é explicada, mas, antes, tem que ser esclarecida para poder ser realmente entendida. Pascal, o filósofo francês, negou que o mundo, e especialmente o homem, pudessem ser verdadeiramente compreendidos por meio da análise racional. Ele afirmou que a intuição, isto é, ver através da superfície das coisas e penetrar no seu mistério essencial, era, fundamentalmente, a chave para se compreender o homem e o mundo. Aquilo a que Marcel e Pascal estão se referindo aqui, hoje em dia, é chamado de abordagem holística. Esclareçamos, então, as diferenças básicas de abordagem que levaram à dissociação da mente ocidental e à ênfase imerecida sobre atividades puramente intelectuais. As grandes escolas de mistério da antiguidade, predecessoras das modernas técnicas psicoterapêuticas, ensinaram que a consciência humana só é limitada pelas fronteiras intelectuais arbitrárias que ela impõe a si mesma. Ao estudarmos a história da civilização ocidental, percebemos que a ênfase grega sobre a ciência e a razão é considerada como o ponto crítico crucial no desenvolvimento intelectual e cultural do homem ocidental. Essa, naturalmente, foi uma era de grande crescimento na compreensão do homem a respeito de si mesmo e do universo. Todavia, a contribuição dos gregos não se limitou à descoberta de certas leis naturais em atividade do mundo material. Ela também se estendeu até os domínios da vida e do desenvolvimento interior do indivíduo. Conhece-te a ti mesmo. Foi a ideia-chave básica para o desenvolvimento da filosofia grega. E a palavra filosofia, filósofia, significa literalmente amor à sabedoria. Para os gregos, a ciência não era simplesmente a reunião de dados na esperança de que certas correlações pudessem ser descobertas. Era, antes, uma pesquisa sistemática em busca das verdades essenciais, ocultas sob a vida e a natureza, e uma tentativa de descobrir não só as leis naturais, mas também as leis metafísicas universais e da própria vida. E, para os gregos, raciocinar não se referia simplesmente aos cálculos próprios de computador, da mente lógica, mas antes a uma combinação inspirada ou inspiradora de análise e intuição, baseada em ideais de elegância e simetria. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.